a minha tese, né? Se você der, todo mundo der milho para os pombos não comem mais lixo. E daí eles não transmitem mais doença. Então o pombo transmite doença por causa do ser humano. Tem o ser humano, na verdade, é um lixo que joga coisa no... E outra, o pombo, se você olhar... Começar o assunto assim. As pessoas têm medo de rato, têm nojo de barata. O pombo é o único bicho que as pessoas têm ódio. As pessoas têm raiva de pombo. Tem essa lenda, o pombo é o rato com asa, transmite doença. Tem rato com perna. Vide INSS. Nossa. É bom que a gente pode falar de tudo, né, no YouTube. Até a página 2. E uma coisa que vocês dois, eu imagino que comungam dos mesmos valores, é essa coisa do jornalismo como tradicional, né? De você sempre ouvir o contraditório, ouvir os dois lados, buscar a isenção, por mais que seja... sei lá, humanamente impossível você ser totalmente isento, mas o jornalista tem o dever de buscar a isenção e de reportar os fatos como eles são. E isso está meio perdido hoje em dia, né? Tá você não difícil. Acha que está mais difícil? Eu me chamo de dinossauro. Eu lembro de você sempre, na minha vida, como âncora. Você foi repórter também da Globo? Fui repórter, mas não assim... De rua? De rua, pouco. Fui pouco repórter de rua. Fui mais repórter de entretenimento. De estreia de peça de teatro. É verdade. Coisas assim. Mais Segundo Caderno. Show! Eu comecei no Segundo Caderno do Globo e fui pra TV Globo. E comecei também na TV Globo numa espécie de você Segundo começou Caderno. no Globo? Eu comecei no O Jornal. Comecei em Juiz de Fora, depois o Jornal no Rio, depois o Globo. Você era cultura ilustrada? Sim, mas sempre foi nessa área da cultura, do Segundo Caderno. E você toca algum instrumento também? Nada. Nada? Não sou afinada, não toco instrumento. Bem que tentaram, minha mãe gosta de arte? Mas não deu certo, hein? Gosta de arte? Gosto de arte, gosto da cultura. Você toca piano? Quer dizer, agora eu tô mais desanimada com a cultura. Não, aqui no Brasil não dá, né? Tô mais desanimada, mas eu gosto, ainda gosto. Você começou com 5 anos a estudar piano? Obrigado, né? Minha mãe é concertista. Cantora lírica. Era cantora lírica e concertista. Então, se eu não tocasse, eu não saia na rua. Então, eu acordava às 6 horas da manhã para tocar, infernizar os vizinhos, para 7 horas já poder ir para a rua. E quando eu virei músico, ela foi totalmente contra. Mãe é um bicho estranho, né? Não, bobagem. Desculpa. Com a minoria aqui, não vou falar nada, tá? Não é possível, não, né? Mas todo mundo tem mãe aqui, inclusive você. Não, ela foi totalmente contra. Essa profissão de vagabundo. Eu falei, mas a senhora me obrigou a estudar. Agora mas não era pra exagerar, meu filho, mas aí eu fui fazer baile, né? Fiz muito bar, boteco. Ele tocou profissionalmente mesmo. Toquei, eu não sabia fazia muito... parte. Fazia muito... Até quantos noturna. anos de idade, mais ou menos? Até entrar na Folha, até 91. De vez em quando eu toco aqui na Paulista, algum hotel me chama pra fazer café da manhã. É que agora com o jornal não dá mais pra fazer, né? Mas eu fazia a festa do peão também, porque eu tinha uma banda que tocava country, a outra fazia baile. É bem a história dos bailes da vida, né? E não dá dinheiro, né? Porque é uma profissão... Hoje, então, menos ainda, né? Agora, baile, no meu tempo, dava dinheiro. Baile dava muito dinheiro. Festa do peão, então, que mais paga. Casamento, sei lá. Casamento não dá nada. Não? Não. Casamento é uma porcaria. Imagina, Dá você tocar pra rico. Festa fechada, assim, quando vai tocar em hotel, sabe? Tocar 2, 3 horas. E quando você vai estudar piano, vai tocar em baile e tal, mas aí você estuda, você faz faculdade? Não. E como é que você virou professor de História e Geografia? Não, eu não me formei. Eu era professor de História e Geografia, como chama, em caráter excepcional. Porque eu estava fazendo Ciências Sociais. E a partir do 2º ano eu comecei a dar aula, porque... para ganhar um dinheiro, né? E quando nenhum professor quer ir num lugar... Então, favela em Ribeirão Pires, favela em Mauá... Eles pegavam alunos para ir dar aula. Então, eu cobria onde ninguém queria dar. Então, eu dava aula em 3, 4 cidades. Santo André, Mauá, Ribeirão Pires... E você é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Caetano. E daí eu não ganhava nada, o governo Fleury isso. E aí eu passei na Folha. Eu lembro que quando eu entrei na Folha, o salário piso na Folha era 6 vezes o que eu ganhava como professor. Nossa. Caramba! Mas você entrou na Folha fazendo o quê? Você também não era trainee, formado? Tem aquele curso de trainee. Tá. Eu passei no curso e já fui contratado. E aí eu fui contratado pelo caderno. Foi uma época que a Folha queria fazer cadernos regionais. Então tinha Folha Ribeirão Preto, Folha Campinas, Folha ABC. E como eu sou do ABC, eu fui para o ABC. E era como uma folhinha. Tinha editorial, tinha painel,
Tinha cultura, coluna social. Então, eu entrei na Folha fazendo tudo. Então, fazia um dia jogo do São Caetano, outro dia fazia coluna social. E comecei cobrindo muito sindicato, né? Sindicato dos metalúrgicos. Que era uma coisa que eu já conhecia, porque meu pai era metalúrgico. Eu, inclusive, conhecia o Lula. Sim. E ele sempre falou assim, cuidado, você vai se arrepender. E aí você, da Folha Regional... Aí eu já fui para a Folha da Tarde, fui convidado para ser colunista lá, depois já virei editor assistente da Folha em Rio Preto, depois voltei para a Folha, cobri a escola base, por exemplo. Ah, é? Infelizmente. Porque eu vi que você cobriu muita coisa importante. Muita coisa. Morte do Papa, João Paulo, fiz... Impeachment do Collor. Impeachment do Collor. E aí eu acabei fazendo de tudo, né? Eu só não gosto de esporte. Cobrir esporte. Até agro eu faço. E é legal porque agora dá para usar no canal, né? Porque como eu posso fazer qualquer coisa. Polícia é uma coisa que eu gosto. E como é que foi essa transição para o canal? Então, eu tava no UOL, né? Eu trabalhei 23 anos na Folha e 20 anos no UOL. E aí, quando eu comecei... 20 anos no UOL? 20 anos. E o UOL já era o que é hoje? O UOL já começou como o maior portal do Brasil, né? E eu tinha um programa no UOL, depois perdi o programa. O UOL tinha até mais destaque alguns anos atrás, né? Ah, ele tá perdendo por causa dessa militância, né? Mas talvez também para o Metrópolis, o Léo Dias... Não. O UOL ainda é bilhões na frente de todo mundo. Ah, é? Ainda. Tá. Mas começou a militância e eu acabei saindo do UOL porque eu comecei a cobrir o caso do Márcio Smelling. Foi nessa época que você saiu do UOL? Foi por causa do caso do Márcio Smelling. Tá. Porque eu comecei a sofrer pressão das militantes, dizendo que eu estava defendendo um abusador. Né? E eu mostrando provas e mais provas de que elas estavam mentindo, né? Porque eu consegui os autos e eu tinha todas as conversas dela com ele. Então ele nunca fez nenhum assédio contra elas. Era o contrário, elas ficavam dando cantada e pedindo favor. E quando aparece 8 mulheres acusando ele, um homem, diretor da Globo, o que você fala? Óbvio, né? Eu também acreditei. Aí eu descubro que das 8, 2 nem sequer sabiam que eram acusadoras. Tinham sido colocadas porque ninguém queria acusar ele. E aí eu descubro que uma das acusadoras era a ex-namorada dele. E que essa mulher tinha sido denunciada por pressionar outras mulheres da Globo a denunciar ele. E as que não queriam, ela ia ameaçar. E daí eu falei assim, não existe, não sabe, Leda? Porque eu cobri muitos casos de... Mas é maquiavélico esse caso, então. Horrível, horrível. E elas ainda me processaram por misoginia. Porque eu comecei a expor. Como elas não conseguiram me acusar de calúnia, difamação, injúria ou de ter dado qualquer notícia falsa, então elas falaram que minhas matérias causam distúrbios psicológicos. Mas a Justiça no Rio mandou arquivar. E daí eu comecei a sofrer pressão no UOL. Eu não conseguia mais fazer matéria no UOL. Tudo que saía da Calabresa, o UOL dava destaque. Qualquer coisa. Contra o Melling. Quando eu chegava com o outro lado, que é isso que você falou, né? De você ter o outro lado. Claro. Eles não queriam, não queriam publicar. Não queriam publicar. Aí eu falei, tá impossível trabalhar aqui, né? Aí você sai. Aí eu saí... Não, daí eu comecei a cobrir só o Melling no meu canal, né? Eu tinha esse canal... Mas ensinava... você já tinha o canal? Você já Desde tinha... 2008. Mas você não produzia tanto lá? Não, eu ensinava criança a tocar piano, sabe? Eu canal fazia, tocar, sabe, musiquinha simples, com 4 notas. Eu gosto muito de gospel. Tipo o canal do Primo Pobre, que também começou ensinando música no canal dele. Depois ele foi amortizar um financiamento e aí o canal dele pivotou para finanças. Ele fazia música também? Ele é músico. E o canal dele também tem que conversar com ele, vocês vão se dar bem. Eu não conheço pessoalmente, mas eu já vi ele falando. Eu ensinava musiquinha com 3 acordes para iniciante de piano, para criança, só que... Botar minha filha para assistir teus vídeos antigos. Tinha 3, ela tá tocando? 6 anos, não, mas seria legal. Ela pode tocar alguma coisa. Teclado, piano. Tinha 300, quando eu comecei o canal em outubro de 2023, tinha 300 pessoas no canal. Nossa. E agora tem quantos? 540 mil. Uau, que virada, hein? Que virada, eu nem acredito, né? Porque depois de velho, né? Consegui. Mas não, me conta a Ledinha tem uma piada. Eu sou uma geriatuber. Eu sou ela, geriatuber. Quando criou o canal, quando eu criei o canal, piada. eu tinha o quê? 60 e... Quantos anos? Foi há 7 anos atrás? 8 anos atrás? Nós somos vintage. Eu tenho 74, menos 8. 74? 66.
Então, eu tinha 66 Mas anos você é quando eu fiz a famosa, primeira né? entrevista no YouTube. Mas você é famosa, né? Você, desculpa, para. né? Você é na TV. Eu não sou Zé Ninguém. Você é sim, porque Mas eu no assisto UOL não você, aparece, todos mas o nós UOL não assistimos. aparece. Não aparecia a tua assinatura, né? Não, aparece, mas ninguém liga para quem assina, você entendeu? O YouTube, mas o poder pessoas... dele é hoje, aqui, agora, são 19,2% de todos os aparelhos dentro de uma casa estão ligados nesse momento no YouTube. É incrível. Então, a semana passada eu dei até com exclusividade. O streaming passou a Globo. Pela primeira vez na história. Caramba. Esse é mais um motivo da Globo estar desesperada, né? Desesperado. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.